Olá, meu nome é Matheus Vilk, sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação Ciências Médicas da URGS e hoje eu vou estar mostrando para vocês o meu projeto de doutorado. Espero que vocês gostem. O nome da minha tese é A Evolução de Sintomas Pré-Motores e de Biomarcadores da Doença de Parkinson em uma Corte de Pacientes Adultos com Doença de Gaucher tipo 1. Para isso, vamos entender um pouco o que é a doença de Gaucher, o que é a doença de Parkinson e o que o meu projeto envolve. A doença de Gaucher é uma doença rara, acometendo uma pessoa a cada 57 mil. Dentro das nossas células, dentro do núcleo, nós temos os cromossomos que armazenam a nossa informação genética. A doença de Gaucher ela é causada quando nós temos uma mutação numa parte do DNA, mais especificadamente em um gene chamado GBA1. Guarde esse nome. Esse gene ele é responsável por fazer uma enzima chamada beta-glucocerebrosidase. E qual que é a função dessa enzima e onde ela está? Ela está contida dentro da célula numa outra parte chamada lisossomo, que seria como se fosse o lixeiro celular. E qual que é a função dela? Ela vai degradar uma substância chamada glucocerebrosídeo numa substância um pouquinho menor chamada ceramida. Quando essa enzima não está funcionando, nós temos um acúmulo dos glucocerebrosídeos na célula, o que vai fazer com que seja difícil essa célula se livrar deles. Ela fica então aumentada, gerando muitos dos sintomas que a gente vai ver na doença de Gaucher. Essas células aumentadas de tamanho vão se acumular no baço e no fígado dos pacientes, causando sintomas como anemia, diminuição das plaquetas e dores ósseas. O tratamento da doença de Gaucher envolve em repor a glucocerebrosidase que está ausente pela veia, fazendo então com que o lisossomo, o nosso lixeiro celular, consiga trabalhar melhor, se livrando dos glucocerebrosídeos acumulados. Agora, mudando completamente de assunto, nós temos a doença de Parkinson, que é a desordem do movimento mais comum no mundo inteiro e a segunda doença neurodegenerativa mais comum depois da doença de Alzheimer. Ela ocorre quando dentro do cérebro os neurônios acabam acumulando uma proteína anormal, chamada alfa-sinucleína. Esse acúmulo dessa alfa-sinucleína vai fazer com que os neurônios fiquem atrapalhados, percam a sua função e acabem morrendo, gerando muitos dos sintomas. Mas afinal, qual que é a relação entre a doença de Parkinson, tão conhecida, e a doença de Gaucher, tão rara? Estudos mostram que mutações no gene GBA1 têm sido consideradas o principal fator de risco para a doença de Parkinson. Isso significa que pacientes com doença de Gaucher têm um risco de até 5 a 7 vezes maior do que a população de desenvolverem doença de Parkinson ao longo da vida. Isso nos mostra que, ao entendermos melhor o que está acontecendo dentro das células de Gaucher com este acúmulo de glucocerebrosídeos em função do lixeiro não estar funcionando, a gente pode também ter pistas do que causa esse acúmulo de alfa-sinucleína, que é tão comum na doença de Parkinson. Nosso objetivo é avaliar os sintomas da doença de Parkinson em pacientes com a doença de Gaucher, já que eles estão em mais risco de desenvolver ao longo da vida do que a população em geral. Os pacientes acompanham conosco no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Nós também vamos medir e conhecer melhor o que está acontecendo dentro dos lisossomos, dentro do lixeiro das nossas células, o que pode nos dar pistas importantes tanto no tratamento quanto no diagnóstico desses e outros pacientes. Para isso, será coletado sangue e líquido cefalorraquidiano, o líquido da coluna, dos pacientes com doença de Gaucher que quiserem participar do nosso estudo. Esse estudo, então, vai avaliar dentro dos lisossomos o acúmulo de substâncias e a função de outras enzimas. Vamos focar principalmente num glicoesfingolipídio chamado lyso-Gb1. Os pacientes também passarão por uma avaliação médica à procura de sintomas da doença de Parkinson. Esses sintomas já foram avaliados em 2017, então vai ser importante a gente comparar se teve alguma piora ao longo do tempo. Esse projeto tem supervisão da professora Ida Schwartz, do Departamento de Genética da URGS e do Serviço de Genética Médica do Hospital de Clínicas. Esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital de Clínicas e ali está o meu e-mail para caso vocês tenham alguma dúvida, comentário ou sugestão. Muito obrigado a todos pela atenção.